Lá, iniciar. As aulas anteriores nós falávamos sobre o solo, né, como ele era formado, sua composição, né, as suas características. Vamos lá, só um minutinho que deu uma travada aqui. Agora foi. Você já parou para refletir de onde vêm os alimentos que comemos todos os dias? Se pensar sobre isso, certamente você vai lembrar do solo, pois ele é fundamental para a criação de animais e para o cultivo de vegetais. Mas para isso, o ser humano precisa alterar algumas características do solo e da paisagem. Existem outras atividades humanas que têm impacto sobre o solo. Vamos conhecê-lo? Então, infelizmente, para nós nos alimentarmos, nos vestirmos, temos a tecnologia que temos hoje, nós dependemos da natureza, tá? Não somos nada sem ela. Está travando hoje meu computador. Então, nós vamos falar sobre as práticas agrícolas, né? Que é a modificação que o homem faz ali, para nós obtermos todo o alimento, enfim. O professor de ciências de bio levou para a sala de aula alguns objetos e alimentos mostrados na fotografia a seguir. Pessoal, olha lá. Toda a blusa, né, de algodão, papel, óleo vegetal, caixa, geleia de morango, isso aí a gente utiliza, é do nosso dia a dia, nós temos contato, e isso aí é extraído da natureza. Observando os objetos que o professor levou, percebemos que a blusa é feita de algodão, produto cultivado em plantações, a caixa é feita de madeira, que é obtida das árvores, o óleo de soja é feito de soja, né, da soja, cultivada em plantações, a geleia de morango é feita do morango, né, também cultivado em plantações. E o papel é feito de celulose, que é obtido principalmente da madeira eucalipto e do pinho. Todos os objetos mostrados na fotografia têm origem vegetal, portanto, depende diretamente do solo. Né? Então, aqui, esses materiais estão retirados, depende diretamente do solo para o desenvolvimento. Estima-se que as atividades agrícolas tenham se iniciado há mais de 12 mil anos, né? Quando o homem ele parou de ser nômade, né? Ou seja, o homem ia numa certa região, extraía todo o recurso que tinha e depois ele mudava para uma outra região. Às vezes por causa do clima, porque o do gasto que ele tinha, né? Acabava ali alimento, tudo, ele tinha que partir para outro lugar para tentar sobrevivência. Quando o homem conseguiu dominar a prática agrícola, né, e também da criação de animais, ele começou a se estabelecer nos locais, aonde começou a surgir as primeiras civilizações ali. Quando o homem passou a cultivar vegetais e a domesticar animais, ó. Inicialmente, ele plantava somente para sua sobrevivência. E inicialmente, então, ele fazia para sua sobrevivência. Eu vou grifando algumas partes, tá? Eu gostaria que vocês fossem acompanhando aí também. Então, ali, ó, atividades agrícolas, então, há cerca de 12 mil anos, né? Inicialmente era para sua sobrevivência, né? Mas com o desenvolvimento da produção, né? Então, da produção, o ser humano passou a comercializar, então ele começou a ter lucro, né? Dos produtos cultivados. Atualmente, boa parte das atividades agrícolas é feita com o uso de tecnologia moderna. Então, hoje, né, se a gente conversar, por exemplo, com nossos avós, né? Se você for conversar com os avós, bisavós aí de vocês, ou mesmo os pais que têm contato aí, que teve contato, né, com essa parte agrícola, morou em sítio, enfim. Se você for conversar, como que era antigamente, né? O plantio era manual, um ou outro que tinha trator, depois foi feito o trator, né? E era muito precário. E hoje nós temos a tecnologia, né? Os maquinários que faz uma grande extensão em tão pouco tempo. Fora os GPS, a internet aí que auxilia, né? Muito. As regiões do Brasil apresentam solos e climas com diferentes características. Isso aqui é importante porque, pessoal, né, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. Se a gente for analisar, vamos pensar ali no Rio Grande do Sul, né?
a característica. Agora vamos pensar lá no Nordeste, as suas características de solo são totalmente diferentes, né? Então, porque a extensão territorial do Brasil é muito grande. Isso permitiu o desenvolvimento de várias culturas. Pessoal, esse culturas aqui que eu estou falando não é de cultura, né? De, de, de povos, né? E essa cultura é de manejo, de plantações, tá? Culturas agrícolas, o que torna o país um grande agricultor, produtor agrícola mundial. Por nós termos uma diversidade muito grande de tipos de solo, nós conseguimos produzir vários tipos de alimentos, né? Muitas vezes são necessárias técnicas que adaptam as características do solo a fim de facilitar o cultivo, tá? Então, as técnicas então são utilizadas ali, ó, tá? São utilizadas para facilitar o cultivo de determinado vegetal. Entre as técnicas que podem ser utilizadas no manejo do solo, podemos citar a aração, a adubação e irrigação. Por exemplo, tem um solo que não segura tanta água e dependendo do que eu vou plantar, precisa muito de água, então a gente usa ali um tipo de adaptação. Drenagem, tá? Então, drenagem ele vai drenar, né? O que? O excesso de água, tá? Então, drenagem vai drenar o excesso de água. O excesso de água no solo pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento de alguns vegetais, tá? Causando seu amarelamento e queda das folhas. Uma das causas disso é o excesso de água interfere na aeração do solo. Então, nós sabemos que no solo existe ar, né, o oxigênio ali, que a planta necessita para fazer a fotossíntese. Quando eu coloco muita água, essa água tem que ocupar o espaço. Qual é mais fácil sair? A água ou o ar? O ar, né? Então, o que vai acontecer? A água vai ocupar aquele lugar do ar e o ar vai ser dissipado. E a planta vai acabar sofrendo porque ela precisa daquele ar também. Então, o excesso de água prejudica o desenvolvimento da planta também. E quem vai auxiliar nesse escoamento dessa água nós chamamos de drenagem, tá? Uma das maneiras de evitar o acúmulo de água no solo é aplicar a técnica conhecida como drenagem, tá? Então, ali, ó, para evitar o acúmulo de água, a gente utiliza a drenagem, que consiste na remoção de excesso de água no solo ou subsolo. A drenagem pode ser superficial, aumentando-se a velocidade do escoamento da água na superfície do solo, ou pode ser feita de forma subterrânea também, com valas ali, tá bom? Essas partes que eu estou grifando, vocês também grifem aí de vocês, que quiser copiar no caderno também, pode copiar, que isso aí são os tópicos importantes ali, tá? Aração. O solo compacto, então lembra que nós falamos vários tipos de solo, né? Então, o solo compacto é aquele bem juntinho, né, que não dificulta a passagem ali da água, dificulta trocas de gases entre raízes e atmosfera, tá? E a penetração das raízes das plantas, né? Então, aquele solo duro, compacto, que não deixa a planta se desenvolver. Dessa forma, quando o solo está compactado, né, é preciso aplicar técnicas de arejá-lo, ou seja, deixar o ar entrar, deixar mais solta aquelas partículas. A técnica utilizada para evitar revirar a camada superior do solo é chamada de aeração. Então, tá aqui, ó. Então, a técnica utilizada, então, né, para mexer naquele solo, revirar aquele solo, é chamada de aração. É feita com um instrumento chamado de arado, né? Esse instrumento possui partes cortantes que são arrastadas sobre o solo, formando então, né, revirando mesmo, mexendo, circulando, ó, melhorando a circulação do gás oxigênio e deixando a água entrar, tá? O que ocorre com os poros do solo após a utilização do arado, né? Então, isso aí vai auxiliar, né? O solo vai auxiliar no quê? Melhorando a penetração da água e do ar. Na antiguidade, eram utilizados arados movidos à atração animal, né? Isso aqui, se a gente conversar com nossos antepassados ali, né? Aí eles vão contar para nós ali que muitos ou era manual mesmo, sem a utilização de animal, e depois entrou o animal e agora existe tratores ali, né?
Adubação, tá? Então, a adubação é justamente um solo que já está pobre, que as plantas já não estão se desenvolvendo legal, já está vindo uma planta mais fraquinha, é sinal que o solo já está empobrecido, precisa fortificar. Por exemplo, quando nós estamos com a imunidade baixa, né, nós precisamos ficar forte, né, para melhorar a nossa imunidade. É a mesma coisa o solo, a gente tem que fortificar aquele solo. Os nutrientes são importantes para o desenvolvimento dos vegetais. Eles também precisam de nutrientes, igual nós, né? No entanto, muitas vezes o solo não apresenta nutrientes em quantidades suficientes para corrigir esse problema, né? Então, muitas vezes então, o solo não apresenta nutrientes em quantidades suficientes, tá? Então, para corrigir esse problema, nós utilizamos o quê? Nós usamos produtos, né? E esses produtos são chamados de adubos, tá? A prática de aplicação, de aplicar adubos é chamada de adubação. Existe basicamente 3 tipos de adubação: a adubação química, a adubação orgânica e a adubação verde. Então, qual é a diferença então delas? A química, então o próprio nome já fala, né? Química, a utilização de produtos químicos, né? São a aplicação de substâncias que podem ser extraídas de rochas ou produzidas artificialmente em indústrias, tá? Deixa eu subir só um pouquinho. A adubação orgânica é feita com restos orgânicos, né? Como fezes de animais e restos de vegetais. Também pode ser feita com a presença de minhocas ou meio de micro-organismos. A adubação orgânica, então, ela é mais saudável. E a adubação verde caracteriza-se pelo cultivo de plantas, como as leguminosas, junto à planta principal. Então, eles plantam, vamos dizer assim, duas plantas juntas ao mesmo tempo. Então, uma vai fornecer nutrientes para a outra. A folha das leguminosas e suas palhas contêm nutrientes que podem ser utilizados para o plantio de outras plantas. Além disso, as raízes das leguminosas contribuem para a fixação de alguns nutrientes do solo. Tá? Aqui, então, essa parte aqui é bem interessante, né? Então, porque assim, ó, conforme o aumento da demanda dos alimentos, então, né, porque a população aumenta, né? Então precisamos de muito mais alimentos. A utilização do solo também aumenta, tá? Mesmo para a produção de alimentos, pode gerar muitos danos ao ambiente, como desgaste e empobrecimento do solo, o favorecimento da erosão e a contaminação do solo e da água por produtos químicos, que acaba contaminando também as queimadas e as derrubadas de floresta com o intuito de aumentar a área de plantio. Por isso, nas últimas décadas, vem crescendo também o interesse e a necessidade de buscar soluções alternativas para atender a demanda de alimentos sem prejudicar o ambiente ou reduzir os impactos sobre ele, tá? Isso aqui eu só tô meio falando, mas depois vocês vão voltar, vão ler, tá? Vão estudar bem certinho. Então, infelizmente, o homem, né, a população humana está cada vez mais crescente, então nós precisamos de cada vez mais alimento. Então, muitas vezes, por exemplo, um frango que demorava aí meses para se desenvolver, hoje em 3 meses a gente já consegue fazer abate de um frango. Então, isso também ocorre, tá, nas plantações. Então, eles cada vez mais, as plantas, eles forçam o desenvolvimento dessa planta. Irrigação, então, né? A irrigação, o próprio nome já fala, né? Irrigar, né? Irrigar dá o que? O nome de molhar, né? Na irrigação, então, alguns solos apresentam a quantidade de água insuficiente para o desenvolvimento adequado da maioria das espécies de planta, né? Então, uma região que não chove muito. Existem técnicas que fornecem a água ao solo e permitem o desenvolvimento dos vegetais. Essas técnicas são conhecidas como irrigação. Existem vários tipos de irrigação. Aqui, então, ele vai falar sobre irrigação por gotejamento, né? Então, aqui vai ter vários tipos de irrigação. Aqui está gotejando, aqui já está como se fosse uma chuva, né? E aqui, então, por inundação, né? Utilizado geralmente no arroz, né? Então, aqui são os tipos de irrigação. Pessoal, então,
Falei aqui sobre algumas técnicas, né, que é utilizada ali numa prática agrícola, né, de manejo do solo. Então, agora vocês vão fazer atividades da página 216 e 217, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima.